é uma revisão geral, onde nós vamos estar abordando os temas de filosofia e ciência moderna. Alguns temas gerais. Para isso, nós trouxemos aqui as 5 questões que estão lá no Google Sala de Aula para vocês responderem, e aqui a gente vai responder essas questões e tirar as dúvidas. Essas questões, elas continuam no ambiente para serem respondidas. Tem até um erro aí no formulário, onde o aluno é para colocar o nome dele e ele não está aceitando o nome, está aceitando apenas o número. Então, eu estou pedindo que os alunos coloquem o número de chamada. Como vai identificar a turma, não tem problema. Eu vou saber de onde é aquele número. Depois a gente localiza, certo? Então, vamos para a primeira questão. A primeira questão diz assim: o Renascimento designa o movimento de renovação artístico e intelectual, iniciado na Itália no século XIV, atingindo seu apogeu no século XVI e expandindo-se por toda a Europa. Sobre a íntima relação entre Renascimento e filosofia, é correto afirmar. O que vocês colocaram aí? Digam aí. O Goku Gomes está dizendo que a letra B. A relação entre Renascimento e letra B diz o seguinte: neste momento histórico é inaugurada uma nova visão de mundo chamada teocêntrica. Olha só as palavras aqui. Estamos falando de renascimento. E essa palavra teocêntrica, ela quer dizer o quê? Deus no centro de tudo. Deus é o centro das investigações. Teo, Deus. Então, no Renascimento, é o antropocentrismo que substitui a visão teocêntrica. Então, a letra B não está correta. Eu estou acompanhando aqui a resposta dos demais colegas. Miriam, Yasmin, Maurício, Helena, João Lucas, Cássia, Patrick, Mária, Guilherme, Tamires, Heloísa Salles, Islaiane, Carlos Eduardo, Adriana Campos, Ranieri, Maiana. Todo mundo aqui está dizendo que a letra C. Madu Torres, não é a letra B. Não é a letra B, eu estou acabando de explicar. É a letra C. Correto, Karine. É a letra C. Então, entre renascimento, não dá para me responder. Não dá para me responder mensagem de WhatsApp agora, gente. Por favor, estou vendo aqui algumas notificações e, por favor, aqui, né? Quem toca o sino não pode acompanhar a procissão. É o momento, por excelência, da releitura filosófica dos gregos. Olha, renascimento, da ideia de uma releitura, de um voltar aos clássicos. Então, a alternativa aí é a alternativa C. Caso você tenha dúvida, digite aí aqui no chat que a gente vai lendo a sua dúvida e a gente vai esclarecendo aqui para vocês. Próxima questão. Questão 2. Na Idade Moderna... Goku, calma aí, Goku. 'Deixa eu terminar de ler a questão. 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 'Deixa eu
Na Idade Moderna, houve vários movimentos intelectuais que representavam novas posturas diante de vários métodos de conhecimentos adotados. Um destes movimentos, por exemplo, tinha como lema denunciar todas as ideias obscuras, dogmáticas, autoritárias, que impediam o crescimento dos homens e a solução dos problemas sociais. Esses intelectuais acreditavam na capacidade racional de todos os homens, quando livres da opressão, do medo e das superstições. O movimento exemplificado acima, ele é conhecido como o empirismo, o iluminismo, o racionalismo ou o renascimento. Todo mundo aqui unanimemente está respondendo que é a letra B. Letra B de abóbora. Correto. É o iluminismo. Então, o que foi o iluminismo dentro desse contexto do Renascimento? Na Idade Moderna. O iluminismo, ele foi esse movimento, entre tantos vários outros movimentos intelectuais, que tentavam configuração as formas de investigar, as formas de buscar o conhecimento, né? E quando se diz assim, abre aspas, denunciar todas as ideias obscuras, dogmáticas, aquilo que não pode ser questionado, autoritárias, que impediam o crescimento dos homens, isso aqui está se referindo à Idade Média, certo? Isso aqui está se referindo à Idade Média. A Idade Média, desliga aí o microfone, parceiro. A Idade Média, ela é chamada pelos iluministas, intérpretes desse movimento, como Idade das Trevas. As trevas, que se refere aqui à nova forma de adquirir o conhecimento. Podemos passar para a próxima questão? Essa aqui estava fácil, né? É uma questão do Enem. A terceira questão. Assentado, portanto, que a escritura, em muitas passagens, não apenas admite, mas necessita de exposições diferentes do significado aparente das palavras. Parece-me que, nas discussões naturais, deveria ser deixada em último lugar. Isso aqui é uma carta que o Galileu escreve, né, na obra Ciência e Fé, as cartas de Galileu. E aqui vem o enunciado da questão. O texto extraído da carta escrita por Galileu, cerca de 30 anos antes de sua condenação pelo Tribunal do Santo Ofício, discute a relação entre ciência e fé, problemática para o século XVII. A declaração de Galileu defende o quê? Escrevam aí. Maiana está respondendo letra E. Helena Torres, Patrick, Wesley, Miriam, Bruno, Madu. Todo mundo aqui está respondendo que é a letra E. Correto. A letra E. Os intérpretes, essa declaração do Galileu, ela está defendendo que os intérpretes precisam propor para as passagens bíblicas sentidos que ultrapassem o significado imediato das palavras. O que o Galileu está querendo dizer aqui, gente,
é o seguinte, que na interpretação da Bíblia não se pode levar ao pé da letra quando se trata de uma explicação natural dos fenômenos naturais, aquilo que está sendo escrito ali. E eu vou dar um exemplo aqui, eu não lembro aqui a passagem bíblica, mas é lá no livro de Josué, quando lá narra que Josué orou a Deus e o sol parou, certo? A postura de interpretação da Bíblia era o quê? Tomar esse trecho e dizer, não, se o texto bíblico está dizendo que o sol parou, significa dizer que quem estava se movendo sobre a terra era o sol, e não do contrário. Então, o que o Galileu está alertando aqui é com esse tipo de interpretação, né? Para ver o contexto, para ver o que tem ali fora desses significados imediatos, certo? E o cuidado nessa interpretação aqui, para poder separar o método da ciência e o método da fé. Eu aproveito aqui para dizer para vocês que a Bíblia, ela não é um tratado científico. A Bíblia, ela tem a sua forma de ser lida e de ser interpretada. Algumas coisas servem de base para a compreensão da ciência. Porém, tem outras coisas que, por questões naturais e teológicas, não nos permite inferir algum juízo de valor, não nos permite a obter alguma inferência, alguma conclusão daquilo que se quer dizer na Bíblia. Por exemplo, quando se fala de escatologia, dos fins dos tempos, de profecias, é muito vago você chegar e afirmar e prever pegando trechos isolados da Bíblia. Não, a Bíblia ela tem seu método de interpretação, que é a hermenêutica, né, e outros métodos teológicos que se usa para interpretar a Bíblia, e que na ciência, a ciência trabalha com dados. A ciência ela trabalha com análise de dados. Se não tem dados para compor a investigação científica, não se pode fazer nada, né? E aproveito também para dizer que uma coisa que não anula a outra, certo? São tipos de conhecimentos totalmente diferentes e que um não anula o outro, a fé e a ciência. Você acredita para você crer, se estabelecer, se ancorar. O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Razão e experimentação se aliavam no que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico. Portanto, tempo almejado. O fato, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão. É ainda no século XVIII que começa a tomar consciência de sua situação na história. Aí vem o enunciado da questão. No ambiente cultural do antigo regime, a discussão filosófica mencionada no texto tinha como uma de suas características o quê? Respondem aí. Todo mundo, Dionária, Slaiane, Rita Mesquita, Iago, respondendo aqui a letra E. A contraposição entre clericalismo e liberdade de pensamento. Por quê? Quando se está nessa esfera aqui, do clero, das autoridades religiosas, não se tem liberdade para pensamento. Eu indico aqui o filme O Nome da Rosa para vocês assistirem, para vocês verem
essa perspectiva do que é essa concepção da privação do conhecimento durante a Idade Média. Podemos passar aqui para a próxima questão, próxima e última questão. Há diversos indícios empíricos da evolução das espécies. Alguns desses indícios são conhecidos desde Darwin, tais como o registro fóssil, as variações entre indivíduos de uma mesma espécie e a distribuição geográfica das espécies. Outros indícios provêm de estudos mais recentes, notadamente em genética. O conjunto desses indícios torna a teoria da evolução mais provavelmente verdadeira e qualquer outra hipótese alternativa. Essa inferência, em que parte de indícios empíricos e se conclui com teorias ou enunciados gerais, é comumente chamada de inferência o quê? Letra D. Indutiva, né? Vocês lembraram aí das aulas de lógica do ano passado, né? Dos métodos de investigação, método indutivo, o método hipotético, o método dedutivo. Isso ajudou muito vocês agora na resposta dessa questão. Eu aproveito para dizer para vocês que foi postado no Google Sala de Aula, que é onde nós estamos postando aqui as atividades de vocês, um link de uma videoaula falando sobre indução e dedução, certo?